Caros alunos, estamos novamente aqui reunidos hoje para falarmos sobre a pré-história da linguagem escrita, um dos textos mais importantes da obra de Vygotsky, inserido no livro A Formação Social da Mente. Vamos lá então aprofundar-nos mais um pouco nesse autor tão importante para a nossa área da educação, ok? Bom, para Vygotsky, então, a aprendizagem da linguagem escrita é um treinamento artificial, de modo geral, nas escolas, que necessita de atenção e esforço do educador e do educando. Na verdade, Vygotsky faz uma crítica a essa concepção e a esse desenvolvimento do processo de construção da linguagem escrita de maneira mecânica e artificial. Ele alega que o conhecimento, no caso, é algo fechado e leva a linguagem escrita viva a segundo plano. As necessidades das crianças não são levadas em consideração e a escrita é oriunda da mão dos professores. Ele afirma que a linguagem escrita é um complexo sistema de signos e fornece um novo instrumento de pensamento à criança, permitindo acesso ao patrimônio cultural da humanidade e possibilitando novas formas de relacionar com outras pessoas e com o conhecimento. Então, a linguagem escrita seria um grande legado da cultura na qual a criança está inserida, que permitiria a ela não só apreender parte dessa cultura, mas por meio dessa internalização de conceitos, inclusive, se habilitar a transformar a própria sociedade na qual ela está inserida, como vimos nos seus conceitos chaves, essa visão de ser humano que é influenciado pela cultura e também influencia e transforma a cultura naquele espaço em que está inserido. Então vamos ver o que ele propõe aí acerca desse processo de pré-história da linguagem escrita, como o professor e o adulto ali em contato com a criança poderia auxiliá-la a aprender, a internalizar essa importante representação do nosso mundo cultural de uma maneira mais contextualizada e menos mecânica, como nós acompanhamos comumente entre as crianças das nossas escolas. Vamos lá. Vygotsky afirma então que a escrita é um sistema de representação simbólica da realidade, uma forma de falar dessa realidade por meio de palavras, de signos que foram convencionados aí ao longo de anos dentro da nossa história. Ele diz então que no início a linguagem escrita constitui um simbolismo de segunda ordem, pois o sistema de signos designa sons e palavras da linguagem falada. Simbolismo de primeira ordem envolveria então signos de entidades reais e suas relações. Progressivamente, a linguagem falada deixa de ser elo de ligação e a linguagem escrita passa a ter o papel de simbolismo direto. Então, quando a gente vai acompanhar a nossa criança se desenvolvendo, eu sempre trago essa questão para vocês, ela começa ali a falar com o seu corpo, a se expressar usando o seu próprio corpo para imitar o adulto, imitar os animais, imitar os sons que ela vai aprendendo dentro desse contexto social, até que por meio dessa interação ela vai descobrindo outros elementos, outras maneiras de representar via linguagem, via signos, símbolos, e vai começando a se apropriar dessa linguagem mais desenvolvida, mais representativa, até chegar à escrita. No seu texto, Vygotsky nos falará então de gestos e signos visuais. Então ele diz que o signo visual contém a futura escrita da criança. Os gestos são a escrita no ar e os signos escritos são simplesmente os gestos que foram fixados. Então, no primeiro momento, a própria grafia da criança, os próprios rabiscos que ela vai tecendo, na verdade eles são derivados desses gestos que ela vai iniciando com o seu próprio corpo e acabam representando esse movimento a partir ali da escrita da criança. Em experimentos realizados para estudar o ato de desenhar, foi observado que as crianças usam a dramatização,
utilizando gestos para demonstrar o que gostariam de dizer nos desenhos. Os traços, nestes casos, apenas somam a essa representação gestual, né? Então é como se a criança dançasse, levitasse, girasse ali pelo papel através do seu grafismo. O primeiro domínio em que os gestos estão ligados à origem dos signos escritos são então esses rabiscos, né, que nem sempre são compreendidos pelo professor. O professor não considera muitas vezes ainda isso como uma produção significativa da criança, porque ele está muito pautado naquele resultado final, naquela perspectiva que é a do adulto. Então, nesse sentido, o Vygotsky chama bastante atenção e nos possibilita refletir sobre qual é o real papel do educador nessa relação com a criança, como lidar com as produções realizadas pela criança nesse momento, ok? Na sequência do texto, o Vygotsky vai nos falando de algo muito importante que seria o simbolismo no brinquedo. E é bom que a gente saiba aqui que o brinquedo para o Vygotsky tem essa conotação de jogo, né, de faz de conta. Então, o segundo domínio relatado por Vygotsky, que nos une, né, que na verdade une os gestos e a linguagem escrita, é a dos jogos das crianças, dos jogos de faz de conta. Neste caso, para elas, alguns objetos podem de pronto denotar outros, substituindo-os e tornando-se seus signos. Então é muito comum quando a gente observa a criança brincar num tanque de areia, no parque, observarmos como que ela toma parte de um toco de madeira, de um copo, né, de algum objeto que faça parte ali do seu contexto para representar um outro. De repente um prendedor de roupa vira um cavalo, uma tampa de garrafa vira o chapéu do cavaleiro, e nesse sentido a criança vai construindo, vai criando jogos que na verdade tem a ver já com essa capacidade de simbolização do seu mundo real, ok? Então a chave de toda a função simbólica do brinquedo das crianças é a utilização de alguns objetos como brinquedos e a possibilidade de executar com eles um gesto representativo. Então não é o brinquedo em si que está ali, né? Não é a figura do cavaleiro, do cavalo, mas algo que naquele jogo imaginativo da criança assume o papel daquele cavaleiro sobre o seu cavalo. Então é a capacidade humana aí de trazer algo que não está ali numa representação, né? Então de evocar eventos passados, de projetar eventos futuros e de representá-los a partir de alguns signos. Então isso é muito importante dentro da perspectiva de Vygotsky. O autor relata então que o próprio movimento da criança, seus próprios gestos, é que atribuem a função de signo ao objeto e lhe dão significado. Toda atividade representativa, simbólica, é plena desses gestos indicativos. Então a criança ela vai falando a partir dos gestos, dos movimentos que ela vai fazendo com aqueles elementos que ela elege naquele contexto de jogo no qual ela está. O brinquedo simbólico das crianças pode ser entendido como um sistema muito complexo de fala, através de gestos que comunicam e indicam o significado dos objetos usados para brincar. Somente na base desses gestos indicativos, que esses objetos adquirem gradualmente, seu significado, assim como o desenho, que de início é apoiado por gestos, transforma-se num signo independente. Então a importância aí da linguagem, da fala, que a criança vai comunicando pelos gestos e por esses objetos que ela vai organizando nesse espaço, que vai agregando essa função simbólica ao jogo. Vygotsky considera a brincadeira do faz de conta como um dos grandes contribuidores para o desenvolvimento da linguagem escrita. E nesse sentido é muito importante a gente refletir sobre a qualidade desse jogo simbólico, desse jogo de faz de conta no espaço das escolas, pensar de que maneira que o adulto ele cria essa possibilidade de jogo criativo pela criança,
ofertando um espaço no qual a criança tenha a liberdade de encenar, que ela tenha materiais à disposição para utilizar, para criar esse jogo. Algo que eu gosto muito de lembrar também, nesse momento de a gente discutir, né, o papel do simbolismo no faz de conta para a criança e para o seu desenvolvimento, é pensar que a figura do adulto como mediador, ela é crucial nesse momento, porque ao contrário do que muitos acreditam, o brincar, o jogo de faz de conta, ele não é algo espontâneo, ele não é algo que se desenvolve naturalmente. A criança, na verdade, ela precisa da referência desse meio de cultura, da referência do campo social no qual ela está inserida, para que ela obtenha recursos linguísticos, recursos representativos para enriquecer cada vez mais as suas relações, as suas trocas com esse meio. Então, é muito importante a figura do educador nesse momento, como alguém que vai inserindo novos elementos, como alguém que participa desse jogo com a criança, que lhe propõe reflexões, que se coloca como modelo de ação dentro desse espaço social no qual as crianças estão inseridas. A seguir, passamos então ao desenvolvimento do simbolismo no desenho. Na verdade, todas essas etapas de que Vygotsky vai falando na pré-história da linguagem escrita, elas não suplantam umas às outras, ou seja, o fato de o desenvolvimento do desenho ele vir ali na sequência do jogo no brinquedo, ele é apenas para questões didáticas. Na verdade, a criança ela vai se desenvolvendo, né, concomitantemente nessas áreas. Então, a questão dos gestos, ela vai se ampliando sim para o jogo de faz de conta, para a questão do desenho, até chegar à escrita, mas elas podem conviver entre si, né? E, na verdade, é isso que a gente vai acompanhar dentro do espaço da escola e mesmo entre nós, adultos, né? Então há momentos, dependendo da dificuldade em que tenhamos para internalizar um determinado conteúdo, em que precisamos recorrer à dramatização, à linguagem do corpo para expressar melhor aquilo que a gente está pensando. Então, na verdade, são simbolismos que vão convivendo uns com os outros. E Vygotsky vai nos dizer, então, que o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal. Então, é uma linguagem via grafismo, via desenho da criança, mas que tem a sua base uma linguagem verbal. Segundo Vygotsky, o desenho é o registro do gesto, constituindo passagem do gesto à imagem. Então a gente sai daquela linguagem com o corpo e a transforma numa imagem que fica ali perpetuada no desenho. Essa característica é referente à percepção da possibilidade de representar graficamente o desenho, que já é um precursor aí da escrita. Então, quando a gente tem a capacidade de sair dessa linguagem do corpo e podê-la representar, colocando-a no papel ali, numa imagem, né? É um primeiro movimento que vai nos aproximando da questão da escrita, né? Depois a gente apenas vai transformar essa linguagem via imagem nesse conjunto de letras, de palavras que, convencionadas de uma determinada maneira, organizadas de uma determinada maneira, vai transmitir uma linguagem para aquele que nos ouve, para aquele que nos lê. Não é? Então é muito importante se perceber como vai havendo esse movimento de uma passagem de algo que é mais concreto, que se inicia ali no corpo da criança, até algo que é mais abstrato, né? Algo que parte de uma simbolização e de que se descola do objeto real cada vez mais até chegar pela representação da escrita. Buller, citado por Vygotsky, relata que as crianças elas desenham de memória, não desenhando aquilo que veem, mas sim o que sabem a respeito dos objetos.
representando seus pensamentos, seus conhecimentos e ou interpretações sobre uma situação vivida ou imaginada, né? Então, aí aquelas questões que a gente via a criança encenando no jogo simbólico, a ida ao médico, uma bronca recebida da mãe, do professor, a gente vai percebendo também que o desenho, assim como o jogo de faz de conta, serve para que a criança possa lidar com essas situações vivenciadas, apreender papéis sociais, né, resolver conflitos e ir trabalhando-se interna e externamente nessa relação de interação com o meio. As crianças não se preocupam muito com a representação, segundo Vygotsky. Elas são muito mais simbolistas do que naturalistas e não estão preocupadas com a similaridade exata, né, contentando-se com indicações apenas superficiais. E se a gente prestar bem atenção nos adultos, né, muitas vezes a gente vai percebendo que eles têm essa demanda de que a criança faça desenhos que correspondam à realidade e muitas vezes ao desejo do próprio docente, né? E a gente vê que não é uma preocupação inerente das crianças. Vygotsky cita que o desenho passa a ter significado quando a criança aprende a nomeá-los, relacionando os traços que produziu com objetos concretos. Nos primeiros anos da infância, essa descoberta ainda não equivale à função simbólica do desenho. A fala tem um papel fundamental nas descobertas que a criança faz dos significados dos desenhos ou rabiscos. Depois da nomeação, a criança começa a dar início ao processo de desenhar, que, segundo Vygotsky, é nessa fase que o desenho se transforma efetivamente na representação simbólica. Luria, um dos estudiosos que escreveu vários trabalhos com Vygotsky, escreveu vários artigos, né, participou de várias pesquisas com Vygotsky, recriou com experimentos o processo de simbolização na escrita, para que pudesse estudá-lo de forma sistemática. Nessas experimentações, agora já pensando na questão da escrita, né, era pedido às crianças que representassem as palavras apresentadas a elas e que muitas vezes não sabiam fazer essa grafia, foi o que se percebia, né? Então, quando se pedia para que elas representassem palavras que lhe eram apresentadas, que lhe eram ditas, muitas vezes elas não sabiam como escrever a palavra. Então, o que elas faziam para distinguir uma palavra da outra, né? Para selecionar, demarcar a diferença entre uma palavra e outra que lhes eram dita. A gente percebia que em casos aleatórios, as crianças rabiscavam traços sem sentido, mas quando eram perguntadas a respeito, elas indicavam que esses rabiscos, eles representavam frases. Então a gente vai caminhando, né, para perceber o quanto que a criança começa a se apropriar da escrita, só que de uma determinada maneira, que ela vai começando a trazer alguns rabiscos que não são as letras ainda, não são os números, mas que já do ponto de vista mental ali da criança, na sua cabeça, aqueles traços eles já são utilizados com uma intenção de distinguir algo que não é mais desenho e que já caminha no sentido aí da letra, de uma representação de escrita para a criança. Conforme relata Vygotsky, inicia-se uma relação inteiramente nova para esses rabiscos e para a atividade motora autorreforçadora. Pela primeira vez, os traços tornaram-se símbolos mnemotécnicos. Vygotsky considera esse estágio mnemotécnico como o primeiro precursor da futura escrita, onde traços e rabiscos são substituídos por pequenas figuras e desenhos, e estes substituídos pelos signos. Então, os traços aí, eles já adquirem o significante de representações já como uma primeira tentativa da escrita da criança, uma primeira aproximação da letra, né, da palavra pela criança.
Os sinais escritos constituem símbolos de primeira ordem, indicando objetos ou ações e o que a criança precisará evoluir para o simbolismo de segunda ordem. E para isso, segundo Vygotsky, a criança precisa descobrir que pode desenhar, além de coisas, também a fala. Então ela vai apreendendo a partir dessa evolução de um processo de primeira ordem para um processo de segunda ordem, para a aquisição da formalização ali das letras, né, a organização delas para escrever palavras, frases. E é sempre importante a gente lembrar o quanto que esse contexto social, nesse sentido, vai auxiliar a criança nesse processo. Porque a criança precisa aprender a função social dessa escrita. Então essa escrita ela vai adquirindo um sentido para essa criança na medida em que ela percebe a escrita como uma ferramenta importante de comunicação, de registro, dentro do seu campo social. Tá? Então, por isso que quando olhamos para as práticas na sala de aula e vamos observando, então, o registro da receita, de um bolo, de um brigadeiro que foi feito com as crianças, o registro de um passeio que elas fizeram e que foi significativo para elas, uma lista da rotina das atividades que serão realizadas naquele dia, então de modo a organizar, né, o tempo da criança dentro daquele espaço, uma lista de compras, um livro, um jornal que faz parte da vivência da sua família. Vamos percebendo então que a criança vai internalizando essa função da escrita como algo importante dentro do seu contexto social, e é a partir daí que surge o seu interesse, o seu desejo de se apropriar cada vez mais desse recurso, buscando entendê-lo e apreendendo de uma maneira contextualizada, de uma maneira significativa para ela, e não simplesmente por meio de reproduções mecânicas, de traços, de sílabas, de letras que não estão envolvidas num todo, como infelizmente a gente costuma acompanhar ocorrendo dentro dos espaços das escolas, ok? Deixamos aí então a referência do texto para a história da linguagem escrita, que, como já foi dito anteriormente, está no livro A Formação Social da Mente. Uns importantes trabalhos do Vygotsky para a educação. Deixamos a indicação para que todos leiam esse importante material e que busquem fazer a referência então do texto com cenas, com imagens, desenhos, observações da prática cotidiana de sala de aula, de faz de contas, de simbolismo na escrita. Observar então como os professores estabelecem essa mediação entre o desenvolvimento da criança e essa importante fase do seu desenvolvimento, ok? Então, um abraço a todos, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Até mais!